E vou falar uma coisa, com exceção do Vasco da Gama, que está brilhando na Série B, a rodada para o Fluminense foi péssima, perdeu em casa para o Atlético Goianiense, o Botafogo agora derrotado pelo Avaí e o Flamengo perdeu para o meu Inter por 3-1, reclamaram muito da arbitragem, mas o futebol do Inter foi melhor, gente. Agora, olha só, depois de tudo isso, o Flamengo está em 16º lugar. Quando você olha para a tabela, você procura o Flamengo lá em cima. Você não procura o Flamengo na beiradinha da zona do rebaixamento. Então, por isso, a torcida tá brava, os dirigentes sabem que o Dorival tá começando um trabalho, mas que os problemas vieram antes, já na gestão do Paulo Souza. E por isso a gente vai conversar com a Tatiana Tavares lá no Rio de Janeiro. Ela está no Ninho do Urubu e tá de capa de chuva, tá um tormento lá, não é? A meteorologia mostra chuva, mau tempo lá no Rio de Janeiro, mas a meteorologia do Flamengo também não ajuda, né, Tati? Pra você, bom dia. Oi, Renata, Denilson, bom dia pra vocês, bom dia a todos. Aquela chuvinha que vai e volta, frio que o carioca não tá muito acostumado, o tempo não tá nada bom pro Flamengo, treinamento rolando lá dentro agora, segundo treino do técnico Dorival Júnior, última atividade aí antes do confronto direto contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, que vai acontecer amanhã. Flamengo aí na 16ª posição com 12 pontos, mas com a mesma pontuação de Botafogo e Cuiabá, que abrem o Z4, né? Ontem foi o primeiro treino do Dorival. O Flamengo publicou nas redes sociais algumas imagens desse treinamento. Deu para ver aí a volta do goleiro Santos treinando pela primeira vez com o grupo, recuperado de uma lesão na coxa. Não dá para cravar ainda se ele vai ser relacionado para a partida de amanhã, porque está rolando um treino agora, então aí deve ter algumas atualizações. Por enquanto, o Diego Alves segue na meta. Zagueiro Fabrício Bruno e o meia Matheus França estão fazendo transição física, recuperados de lesões, e o Flamengo zerou o departamento médico, o grupo todo aí à disposição do Dorival Júnior. O Arrascaeta treinando hoje por aqui também, voltou da seleção para o alívio dos rubro-negros que estavam aí com muita saudade do uruguaio, e Gabigol também participando do treino normalmente. O camisa 9 que teve uma fratura no dente depois daquele lance polêmico com o zagueiro Mercado aí no jogo contra o Internacional. Apesar desse probleminha aí no dente, o Gabigol não deve ser problema para o jogo de amanhã, mas essa jogada ainda está repercutindo muito por aqui. A comissão de arbitragem da CBF informou que o lance deveria ter sido revisado, o VAR deveria ter chamado o árbitro, o que não aconteceu, mas isso já é passado. O Internacional venceu, o Flamengo não jogou tão bem assim e ficou para trás, né? O Flamengo agora tem que se preocupar com o Cuiabá. Agora, informação do mercado da bola, né? Ontem eu trouxe aqui no Jogo Aberto a informação do Cebolinha, que o Dorival já tinha dado o aval para a contratação do jogador, ele que está muito próximo de assinar com o rubro-negro. O Flamengo está resolvendo aí os últimos detalhes com o Benfica. Inicialmente tinha tentado a contratação por empréstimo, o Benfica não topou e o Fla então vai contratar o jogador comprando 100% dos direitos. Todos os detalhes, valores, a gente vai conferir agora na reportagem. Geralmente, no primeiro dia de trabalho, os profissionais conversam, se conhecem melhor, são apresentados. Com Dorival tem sido diferente. Nada de apresentação oficial. Logo após ser anunciado, o treinador já dirigiu o time na beira do campo diante do Internacional, sem sequer ter treinado. E viu o rubro-negro chegar à 3ª derrota consecutiva no Brasileirão. No primeiro dia como efetivo, ele tentou arrumar a casa, corrigir os erros. Ó domínio, isso, Arão! Domínio ajeitando, vai! Não parou um minuto. Contou com a presença de Santos, recuperado de lesão na coxa na fase final da transição. Mesmo assim, por enquanto, a tendência é que Diego Alves siga na meta. Para o alívio dos rubro-negros e do novo técnico, o meia Arrascaeta, que voltou da seleção do Uruguai, treinou normalmente com o grupo. Assim como o Gabigol, que teve uma fratura no dente após aquela polêmica cotovelada do zagueiro Mercado dentro da área no jogo de sábado. Na ocasião, nada foi marcado. O defensor busca uma referência, tá? Com o braço dele. Isso, não tem gatilho, não tem uma jogada faltosa, tá bom? Pode jogar. Isso, inclusive eu adverti para que ele tenha mais cuidado, tá? Fiz uma verbal aqui com ele. Perfeito, Braulio. Seguimos.
Segundo a comissão de arbitragem da CBF, a responsável pelo VAR, Daiane Caroline Muniz dos Santos, deveria ter sugerido que o árbitro Braulio da Silva Machado revisasse o lance. Já o pênalti marcado em cima de Pedro Henrique, a comissão considerou como interpretativo. Deixando as polêmicas de lado, o grupo já não pensa mais no Inter, com a necessidade de vencer. Para se afastar da temida zona de rebaixamento, todas as atenções estão voltadas para o confronto direto com o Cuiabá, amanhã no Maracanã. A capacidade e as qualidades de um elenco como esse, ninguém discute. Agora, algo está faltando. E nós temos, naturalmente, que ter a percepção e a condição de, avaliando, detectando, você poder atacar o problema e fazer com que encontremos um novo caminho. Eu acho que esse é o principal desafio de todos nós. Além de trabalhar para mudar o comportamento do time e, com isso, reencontrar os resultados positivos, Dorival também auxilia a diretoria em relação a futuros reforços. Deu aval para a contratação do atacante Everton Cebolinha, que está próximo de assinar com o rubro-negro. O clube carioca deseja a compra de 100% dos direitos do jogador e oferece cerca de 14 milhões de euros, por volta de 75 milhões de reais ao Benfica. Já o clube português tenta subir um pouco esse valor, incluindo bônus por metas atingidas. Em breve, essa venda deve ser concluída. Cebolinha, aquele do Grêmio, jogava demais. O do Benfica não apareceu muito, agora tem que saber qual é o Cebolinha que, se vier para o Flamengo, vai se apresentar. Eu sou um pouco, assim, eu tenho um pouco de... Como é que eu vou explicar? O jogador brasileiro, quando sai, e volta assim rápido, sabe? Acho que tem que dar um tempo de se adaptar ao futebol europeu, esperar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência. Obviamente, eu fiz o mesmo caminho, né? Eu fui para o Betis e voltei também para o Flamengo praticamente na primeira temporada, porque o Betis caiu para a Série B, eu voltei para o Flamengo e acabou não dando certo, aí voltei para a Europa e permaneci na Europa. O Cebolinha, enfim, obviamente a decisão é do Cebolinha, da família e tudo mais, mas acho que deveria ter um pouco mais de tempo, mais de paciência. Voltar para o futebol brasileiro, para um gigante como o Flamengo, independentemente do momento do Flamengo, é um gigante e sempre é bom você estar entre os melhores. Você falou aqui antes de chamar a matéria que o Flamengo vai se recuperar, eu também acredito que vai se recuperar. E você tendo um Cebolinha, a qualidade que ele tem, obviamente sabendo do comprometimento, o Flamengo pode ter uma grande contratação nesse sistema ofensivo aí. Agora, voltando para a realidade atual, o que o Flamengo tem de concreto é que hoje alguns jogadores, o Arrascaeta, a gente falou, vimos na matéria, que bom que ele volta, porque é um articulador, é um organizador, é um cara que chega no ataque também. A gente vê que jogadores importantes como o Bruno Henrique e o Gabigol não vivem o melhor momento. O João Gomes estava bem, saiu do time. A zaga vai ter que se reestruturar. Agora o Rodrigo Caio voltando, né? É um jogador que, na minha opinião, se estiver bem, é até cotado para a seleção brasileira. Tem que definir o goleiro logo, se é Diego Alves. Santos, que voltou a treinar ontem, que, na minha opinião, o Santos deveria ser o titular. Enfim, acho que as laterais, também o Felipe Luiz tem que dar uma resposta mais agressiva, mostrar mais futebol. O time como um todo não está rendendo. E muita gente voltando do DM, muita gente ainda recuperando o condicionamento físico. Você falou do João Gomes. Eu acho que o Dorival tem que olhar com um pouco mais de carinho para esse jogador, porque ele no meio de campo, ele fez vários bons jogos, né? Até para fazer uma comparação com o Duqueiroz no Corinthians. Mesma função, mesmo estilo de jogo, né? Um cara que marca, que muitas vezes chega na intermediária. O Dorival acho que tem que olhar com um pouco mais de atenção para esse jogador. O Ilharão tem oscilado demais no meio de campo. O Maia também, o Thiago Maia também está voltando depois de muito tempo sem jogar. Então essa questão física também conta muito. E o João Gomes não. O João Gomes está 100% fisicamente. Clinicamente me parece também inteiro. Então acho que o Dorival tem que ter um pouco mais de olhar clínico para esse jogador. Se gostou, siga, comente e compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau!